Agora nós vamos criar, pessoal, um sistema de busca interna aqui para procurar notícias dentro do site, tá? Igual aqueles campos de busca que você pode ver em muitos sites. Para a gente fazer isso, eu vou criar aqui uma segunda div, tá? Essa div que vai ser chamada aqui de busca, div id busca. Fecho ela. Eu quero que essa div ela flutue do lado da div logo, então vou colocar um style float left. Quero que ela flutue ao lado dessa div do logo, porém eu quero que ela fique alinhada ao lado direito da tela do monitor, tá? Então vou colocar aqui um float nela também, right. Vou colocar nela aqui um espaçamento ao lado direito também, para que não fique tão grudado na borda da div topo de 10 pixels. Vou dar um espaçamento aqui também para ela ficar do topo de 90 pixels, qualquer coisa a gente ajusta, tá? Aqui dentro dessa div busca, então vou criar aqui um formulário. A tag do form, método post action. A action ela vai para uma página também que é index.php, só que o parâmetro a gente já vai criar vai ser p igual a busca. Fecho o form, cria aqui um input, type do tipo text, name busca e crio aqui um input type submit para submeter esse campo de pesquisa, e o valor eu coloco dele aqui o valor para ele de pesquisar. Vou salvar e vou atualizar aqui a minha página. Vamos ver como é que fica. Veja que já aparece aqui então para mim o campo de pesquisa, ó, no site, a gente pesquisar o conteúdo. Vou precisar criar aqui agora, vou abrir aqui o arquivo páginas, este valor que vai puxar aqui a página de busca. Então vou colocar aqui um case busca, né, que foi o que a gente colocou ali para o formulário. Caso o parâmetro na URL seja busca, faz um include para mim da página busca.php que a gente já vai criar e para. Ok, já posso fechar essa página. Agora eu vou abrir o arquivo noticias.php, que é esse aqui onde está listado todas as nossas notícias, tá? Eu vou utilizar dessa mesma estrutura, fazendo apenas algumas modificações nela, tá? Para vocês verem como que é simples estar criando aqui o sistema de busca já nessa estrutura. A gente criou toda aquela estrutura, né? Se for diferente de detalhes, aparece o título da notícia para mim, limitado em 190 caracteres aqui a descrição da notícia e o link para ver mais detalhes da notícia. E quando eu clicar em mais detalhes, ele abre a notícia completa para mim na página noticias.php. index.php parâmetro igual a notícias, tá? Já com os detalhes da notícia, a hora, a notícia completa, a imagem, tá? Como que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em salvar como, vou usar essa mesma estrutura da página notícias, vou mudar o nome para ela de busca. busca.php. Vou salvar. Só confirmar que foi esse nome que eu dei aqui no include. Isso mesmo, busca.php. Ok, eu já posso fechar a página notícias aqui. E estou aqui com essa página então que tem a mesma estrutura do arquivo notícias lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Aqui em notícias eu vou colocar um where. Vou colocar aqui o nome do campo que eu quero procurar no banco de dados. Qual que é o nome do campo que eu quero procurar? Eu posso procurar por o conteúdo da notícia, né, que no caso aqui seria a coluna notícia, ou posso procurar por título. Eu quero procurar o conteúdo aqui por título. Então eu coloco o título, que é o nome da coluna no banco de dados, like, entre aspas simples, eu vou colocar dois símbolos aqui de porcentagem, e a variável que vai armazenar para mim o valor que eu estiver buscando. Então eu tenho que criar ela aqui, a variável busca é igual o post que vier daquele campo de pesquisa do site. Então o campo lá também chama busca. É esse campo aqui que a gente criou, busca. O que a pessoa digitar então no campo busca, ele vem para essa página aqui que é index.php p igual a busca,
O valor que ele digitar vai ser armazenado nesta variável, que eu também dei o nome para ela de busca. E eu coloco esta variável aqui, variável busca. Então, desta forma, utilizando a mesma estrutura, quando a pessoa digitar um termo lá na busca do site, ele vai exibir aquela mesma forma que aparece ali para mim na listagem das notícias. Vai aparecer o título, vai aparecer um pedaço da descrição dessa notícia que foi localizada aqui através do campo, tá? E quando a pessoa clicar em detalhes, ele vai exibir a notícia completa, assim como é feito na página de notícias. Vou salvar aqui esta página. Vou vir aqui no campo para procurar então a notícia. Eu vou digitar aqui o termo PHP, tá? Porque as mesmas notícias aqui publicadas foram iguais, né? Então vou digitar esse termo aqui, ó, lançamento do curso de PHP, tá? Então eu venho aqui no campo, vou digitar PHP. Eu vou dar um pesquisar. Veja que ele já me retornou então aquela única notícia que tinha o termo PHP no título. Então se eu clicar aqui em leia mais, veja que já muda até o parâmetro aqui em cima. A gente foi para P igual a notícias. A gente foi levado para a página onde está a notícia completa. E dessa forma então a gente consegue utilizar esse campo de busca, tá? Para um site. Agora eu vou procurar aqui esse termo trabalho. E ele vai abrir para mim todos esses resultados aqui que também tem o termo trabalho, só que eu vou abrir aqui o ID 7, que é onde tem a imagem. Vou vir aqui e vou colocar o termo trabalho. Não resultou em nada, eu alterei o T maiúsculo para T minúsculo, tá? Vamos colocar aqui trabalho. E aí ele puxa então para mim todos os registros que tem ali na tabela notícias com o termo trabalho. Abriu todos aqueles IDs que tinha, né? E eu vou abrir aqui o ID 7, que é aquele primeiro, onde está a imagem. Vou clicar aqui para exibir a notícia. E aí eu consigo visualizar aqui a notícia completa. Então é desta forma, pessoal, que a gente utiliza aí um sistema de busca para procurar então conteúdo aí no banco de dados. A gente pode vir aqui também e alterar, ao invés de título, eu quero notícia, tá? E aí eu venho e copio aqui um valor, copiar esse Y, vou colar aqui, vou dar um pesquisar. Veja que ele vai abrir então para mim os resultados que tem esse valor, Y, 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 todos aqui tem, tá? E se eu clicar aqui para exibir a notícia, ele abre aqui como detalhes, tá? Pode ver aqui ó, o parâmetro OP igual a detalhes e mostra para mim a notícia completa, tá? Porque a gente utilizou aqui aquela operação para, se não for diferente de detalhes, aparece isso, se for diferente, aparece a notícia completa para nós. É aquela mesma estrutura da página de notícias que a gente criou, porém a gente só fez algumas alterações. Puxamos o valor do formulário ali do campo de busca, gravamos na variável que chama busca, e aqui a gente acrescentou o where notícia, que é o campo que você deseja pesquisar. Se for o título, você coloca título. Se for por conteúdo, você coloca lá o conteúdo, que no nosso caso aqui é a notícia, e coloca aqui o like e o valor e coloque aqui, né, a variável que está armazenando aquele termo que você fez a busca. Coloca aqui like, entre aspas simples, coloca os dois símbolos de porcentagem e a variável aqui, tá? E aqui você pode ordenar da forma que você quiser, que a gente já aprendeu também, tá? Mas se não quiser colocar esse order by, você pode tirar, não tem nenhum problema. Então é desta forma que criamos um sistema de busca interna com PHP.